A história de José começa em um cenário familiar marcado por emoções intensas. Ele era o filho amado de Jacó, fruto do amor profundo entre Jacó e sua esposa favorita, Raquel. Durante anos, Raquel enfrentou a angústia da esterilidade enquanto via suas irmãs conceberem e darem à luz. Essa provação pesava sobre ela e Jacó, que ansiavam pela bênção da paternidade. Cada novo ciclo trazia consigo a renovada esperança de que, finalmente, o Senhor os abençoaria com um filho. Raquel, com seu coração cheio de fé, orava fervorosamente por um milagre, enquanto Jacó buscava conforto nas promessas divinas transmitidas por seus antepassados. Então, em um dia abençoado, o Senhor atendeu às orações de Raquel. Ela sentiu as primeiras agitações de vida dentro de seu ventre, uma sensação que a encheu de esperança e gratidão. Desde seu nascimento, José recebeu todo o carinho e cuidado por parte de Jacó, o que naturalmente despertava ciúmes e ressentimentos entre seus irmãos. Jacó, que havia esperado por tanto tempo pela chegada de José, o considerava não apenas como um presente divino, mas como uma renovação de sua própria vida após anos de tristeza devido à esterilidade de Raquel. No entanto, essa preferência não passou despercebida pelos outros filhos de Jacó, que viam com amargura o tratamento diferenciado dado a José. Os laços familiares que deveriam ser fonte de apoio e união tornaram-se enredados em ciúmes e hostilidade. A dinâmica familiar atingiu seu auge quando Jacó presenteou José com uma túnica de muitas cores, um gesto público de seu afeto especial por ele. Essa demonstração de favoritismo inflamou ainda mais os sentimentos negativos dos irmãos de José, exacerbando uma atmosfera já tensa dentro da família. Enquanto José crescia, ele também era assombrado por visões e sonhos misteriosos que revelavam um futuro grandioso. Seus sonhos, embora enigmáticos à primeira vista, continham mensagens profundas sobre sua futura autoridade e posição de liderança sobre sua família. Em um desses sonhos, José se via em pé no campo, amarrando feixes de trigo junto com seus irmãos. Subitamente, o feixe de trigo de José erguia-se e ficava em pé, enquanto os dos seus irmãos se inclinavam diante do seu. Esse sonho simbolizava a autoridade e a posição de liderança que José um dia teria sobre sua família, um prenúncio de sua futura grandeza. Em outro sonho, José viu o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele, representando seu pai, mãe e irmãos. Esses sonhos, revelados à sua família, foram interpretados corretamente como um sinal de que José exerceria uma autoridade ainda maior sobre seus familiares, um destino que despertaria uma mistura de admiração e ressentimento entre seus irmãos. Porém, o pior ainda estava por vir. A traição dos irmãos de José marcou um ponto de virada sombrio em sua vida. O clímax desse conflito ocorreu quando Jacó enviou José para verificar o bem-estar de seus irmãos que estavam pastoreando o rebanho. A oportunidade para a vingança surgiu quando José se aproximou e os irmãos o viram de longe. Em um ato de traição deliberada e premeditada, eles tramaram contra ele, conspirando para matá-lo. O ódio fervilhante nos corações dos irmãos de José encontrou uma saída na forma de violência planejada, e eles decidiram que era hora de se livrarem do irmão que tanto ressentimento lhes causava. No entanto, em um momento de relativa misericórdia, um dos irmãos, Rúben, interveio, sugerindo que não o matassem, mas o jogassem em uma cova seca. Ainda assim, mesmo essa forma de compaixão foi impiedosa, pois o objetivo final era se livrar de José sem derramar diretamente seu sangue. Quando José se aproximou, foi subjugado por seus próprios irmãos, que o lançaram à escuridão da cova e o deixaram lá para morrer. Entretanto, sua ruína completa não estava nos planos dos irmãos. Ao invés de permitir que José morresse na cova, eles decidiram vender seu irmão como escravo. A chegada de mercadores de passagem proporcionou-lhes a oportunidade perfeita para se livrar de José, enquanto ainda lucravam com sua desgraça. Assim, em um ato de traição indescritível, eles venderam José como escravo, despedindo-se de seu irmão com frieza, enquanto ele era arrastado para longe, separado de sua família e de tudo o que conhecia. Esse episódio sombrio marcou o início da jornada redentora de José, onde ele enfrentaria as profundezas do sofrimento e da injustiça antes de encontrar sua redenção. Se você se interessa por esse conteúdo,
Convido a se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Assim, o YouTube lhe recomendará mais vídeos como esse. Sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Após ser levado pelos mercadores, José encontrou-se em um mundo desconhecido, distante de sua terra natal, sua família e tudo o que conhecia. Arrancado abruptamente de seu ambiente familiar, ele foi entregue nas mãos de mercadores de caravanas que o levaram em uma jornada árdua através de terras estranhas e desconhecidas. A paisagem familiar de Canaã desapareceu gradualmente à medida que a caravana avançava pelo deserto rumo ao Egito, um reino distante e exótico que se erguia majestosamente nas margens do rio Nilo. Após ser vendido como escravo, José encontrou-se na casa de Potifar, um oficial egípcio de alta posição e capitão da guarda do faraó. Nesse ambiente desconhecido e desafiador, José enfrentou uma série de provações, mas sua integridade moral permaneceu inabalável. Desde o momento em que chegou à casa de Potifar, José demonstrou habilidades excepcionais e uma ética de trabalho incansável. Sua dedicação e comprometimento logo chamaram a atenção de Potifar, que reconheceu o potencial de José e o elevou a uma posição de autoridade e confiança dentro da casa. No entanto, a ascensão de José despertou inveja e ressentimento entre os outros servos da casa, especialmente a esposa de Potifar. Encantada pela aparência e caráter de José, ela começou a fazer investidas impróprias em direção a ele, buscando seduzi-lo. Ele resistiu às tentações e recusou-se a comprometer sua integridade moral, mesmo quando isso significava enfrentar as consequências. Em um incidente particularmente marcante, a esposa de Potifar tentou seduzir José, agarrando-o em um momento de vulnerabilidade. No entanto, José, mantendo sua fidelidade a Potifar, principalmente a Deus, conseguiu se libertar, deixando para trás suas roupas nas mãos dela como evidência de sua inocência. A rejeição de José à esposa de Potifar desencadeou uma reação violenta por parte dela. Sentindo-se envergonhada e humilhada por ter sido rejeitada, ela acusou falsamente José de tentativa de violência contra ela, lançando-o em um abismo de injustiça e sofrimento. Potifar, confiando cegamente nas palavras de sua esposa, não hesitou em tomar uma ação decisiva, sem investigar a fundo a veracidade das acusações. Ele ordenou que José fosse imediatamente lançado na prisão. Para José, que havia vivido uma vida de integridade moral e devoção a Deus, a prisão representava um abismo de desespero e angústia. Ser aprisionado injustamente por um crime que não cometeu era uma prova dolorosa de sua fé e de sua crença na justiça divina. No entanto, mesmo nas sombras da prisão, ele não perdeu sua fé em Deus. Ele encontrou consolo e força na certeza de que Deus estava com ele, mesmo nos momentos mais difíceis. Em vez de se entregar ao desespero, José buscou maneiras de servir aos outros e demonstrar compaixão por seus companheiros de prisão. Sua integridade moral e sua fé inabalável não foram abaladas pelas circunstâncias adversas, mas apenas fortalecidas por elas. Foi na prisão que José teve a oportunidade de exercitar um dom especial dado por Deus, o dom de interpretar sonhos. Durante seu tempo atrás das grades, ele se deparou com dois homens importantes do palácio do faraó, o copeiro e o padeiro. Ambos estavam aflitos por sonhos enigmáticos que os atormentavam. Com a intervenção divina, José foi capaz de interpretar esses sonhos com precisão, revelando sua verdadeira natureza e prenunciando eventos futuros. O copeiro-chefe, encarregado de servir vinho ao faraó, teve um sonho peculiar. Ele viu-se em um vinhedo, onde havia uma videira com 3 ramos. Nessas videiras, havia uvas que rapidamente amadureciam, sendo colhidas e espremidas em uma taça que ele segurava. No sonho, ele estava diante do faraó, servindo-lhe o vinho que acabará de preparar. Essa visão incomum deixou o copeiro-chefe profundamente perturbado, sem saber o que significava. Já o padeiro-chefe, responsável por preparar o pão para o faraó, teve um sonho igualmente estranho. Ele viu-se carregando 3 cestos de pão em sua cabeça. No topo dos cestos, havia todos os tipos de comida que os pássaros começaram a comer. Esse sonho, cheio de imagens desconcertantes, deixou o padeiro-chefe inquieto e preocupado com seu significado. Ao perceberem o estado de perturbação dos 2 homens, José,
com seu dom dado por Deus de interpretar sonhos, se aproximou deles. Ele ouviu atentamente os relatos dos sonhos do copeiro e do padeiro, e em seguida, com humildade e confiança em Deus, ofereceu interpretações claras e precisas. José explicou ao copeiro-chefe que o sonho com a videira representava a restauração de sua posição junto ao faraó. Os 3 ramos simbolizavam 3 dias, após os quais ele seria restaurado à sua posição anterior como servente do faraó. A interpretação trouxe alívio e esperança ao copeiro-chefe, pois significava que ele logo seria libertado da prisão e retomaria sua posição de prestígio no palácio. O copeiro, feliz da vida, prometeu que, se o sonho realmente se concretizasse e ele fosse libertado, ao voltar à sua posição de prestígio, ordenaria que José fosse libertado de imediato. Por outro lado, a interpretação do sonho do padeiro-chefe trouxe uma mensagem sombria. José explicou que os 3 cestos de pão representavam também 3 dias, mas, infelizmente, após esse período, o padeiro-chefe seria executado e seus restos mortais seriam expostos para serem devorados pelos pássaros. Essa interpretação foi recebida com desespero e angústia pelo padeiro-chefe, pois revelava um destino terrível que em breve se concretizaria. As interpretações precisas de José foram confirmadas quando, 3 dias depois, o faraó restaurou o copeiro-chefe à sua posição, conforme predito. Infelizmente, o destino do padeiro-chefe também se cumpriu quando ele foi executado, como José havia previsto. No entanto, apesar de sua libertação, o copeiro-chefe inicialmente parecia ter esquecido sua promessa de interceder por José diante do faraó. Parecia que a esperança de libertação de José ainda estava distante, enquanto ele continuava atrás das grades aguardando a intervenção divina. Porém, o tempo passou, e aproximadamente 2 anos depois, o faraó teve um sonho que o perturbou profundamente. Em seu sonho, ele viu 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras e famintas, e 7 espigas cheias sendo devoradas por 7 espigas mirradas e secas. Incapaz de encontrar alguém em seu reino que pudesse interpretar o significado desse sonho, o copeiro-chefe finalmente se lembrou de José e de sua habilidade excepcional em interpretar sonhos. Assim, o copeiro-chefe lembrou-se de José e de seu dom dado por Deus e relatou ao faraó como José havia interpretado corretamente seu próprio sonho e o do padeiro-chefe quando estavam na prisão. Diante da promessa do copeiro-chefe, o faraó imediatamente ordenou que José fosse trazido à sua presença. Assim, José foi chamado da prisão para a presença do faraó, onde teve a oportunidade de interpretar o sonho do faraó. Com a orientação divina, José explicou que o sonho do faraó era uma revelação de 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome severa que assolaram o Egito e suas terras vizinhas. Após interpretar com sucesso o sonho do faraó, José foi imediatamente elevado à posição de governador sobre toda a terra do Egito. Esse acontecimento representou uma mudança drástica na vida de José, que passou de um prisioneiro injustamente acusado para uma posição de autoridade e influência no reino mais poderoso da época. Como governador, José recebeu a responsabilidade de gerenciar os anos de abundância e os anos de fome que o Egito enfrentaria. De acordo com a interpretação de seu sonho, ele foi encarregado de supervisionar o armazenamento e a distribuição de alimentos durante os 7 anos de colheita abundante, garantindo que o Egito estivesse preparado para os 7 anos de fome que se seguiriam. Com sua sabedoria, habilidade organizacional e confiança em Deus, José implementou um plano abrangente para armazenar grãos durante os anos de fartura. Ele supervisionou a construção de armazéns por todo o Egito, garantindo que grandes quantidades de alimentos fossem coletadas e preservadas para os anos de escassez que viriam. Além disso, José também estabeleceu políticas equitativas para distribuir alimentos durante os anos de fome, garantindo que tanto os egípcios quanto os habitantes das terras vizinhas pudessem ter acesso aos suprimentos necessários para sobreviver. Sua gestão sábia e justa durante esse período desafiador foi fundamental para mitigar o sofrimento e preservar a estabilidade do Egito. José, agora um homem de influência e poder, encontrou sua futura esposa de maneira inesperada. Asenate, a mulher que se tornaria a esposa de José, era a filha de Potifar. O texto bíblico não detalha especificamente como ocorreu o encontro entre José e Asenate, mas é provável que eles tenham se conhecido através das interações cotidianas na casa do faraó.
Com José estabelecido como governador do Egito, ele não apenas alcançou grande sucesso pessoal, mas também usou sua posição para beneficiar sua família. Durante os anos de fome que se seguiram, sua família em Canaã estava sofrendo com a escassez de alimentos, e Jacó, seu pai, instruiu seus filhos a irem ao Egito em busca de mantimentos. Quando os irmãos de José chegaram ao Egito em busca de comida, eles foram direcionados diretamente a José, que estava no comando da distribuição de alimentos. Embora eles não soubessem que o homem poderoso à sua frente era seu próprio irmão, José imediatamente os reconheceu. Contudo, seus irmãos não o reconheceram, incapazes de imaginar que o irmão que haviam vendido como escravo anos atrás estivesse agora na posição de governador do Egito. Movido por uma mistura de emoções, José decidiu testar seus irmãos para avaliar se eles haviam mudado desde que o venderam. Ele os acusou de serem espiões e propôs um teste para verificar sua honestidade. Ele ordenou que um deles fosse buscar seu irmão mais novo, Benjamim, e o trouxesse de volta ao Egito, enquanto os outros irmãos seriam mantidos como reféns. Os irmãos de José retornaram a Canaã e relataram tudo a Jacó, que inicialmente relutou em permitir que Benjamim partisse com eles, temendo perder outro filho, como havia perdido José. No entanto, a persistência da fome os obrigou a retornar ao Egito com Benjamim. Ao ver seu irmão mais novo, José foi tocado pela emoção e ordenou que uma refeição fosse preparada para eles. Durante o banquete, ele foi forçado a se retirar para se recuperar das emoções avassaladoras. Foi então que ele revelou sua verdadeira identidade a seus irmãos, revelando que era, de fato, José, o irmão que eles haviam vendido como escravo muitos anos antes. A revelação da identidade de José foi um momento de grande emoção e reconciliação. Ele perdoou seus irmãos por seus atos passados e os confortou, assegurando-lhes que tudo havia acontecido de acordo com o plano de Deus para salvá-los da fome e preservar a linhagem de Jacó. Assim, José instruiu seus irmãos a voltarem para Canaã, contar tudo para Jacó e trazê-lo para viver no Egito. Jacó e seus filhos, incluindo José, se estabeleceram no Egito, onde viveram em segurança e prosperidade sob a proteção de José e do faraó. A ascensão de José ao cargo de governador não apenas cumpriu o propósito de Deus para sua vida, mas também trouxe prosperidade e segurança ao povo do Egito durante uma época de dificuldades. Seu dom dado por Deus de interpretar sonhos não apenas o libertou da prisão, mas também desempenhou um papel crucial na preservação da vida e na prosperidade do Egito. Como governador, José recebeu o título de Zafenate Paneia, que significa Salvador da Terra. Esse título não apenas refletia sua nova posição de autoridade e influência, mas também reconhecia seu papel crucial na preservação da nação durante os anos de fome. A nomeação de José como governador marcou um ponto de virada na história do Egito e solidificou seu lugar como um dos líderes mais importantes e respeitados da história do reino. Uma das lições mais poderosas que podemos extrair da vida de José é a importância da persistência e da perseverança diante das adversidades. Mesmo quando enfrentou momentos de profunda injustiça, José nunca perdeu sua fé em Deus e sua convicção de que havia um propósito maior por trás de suas provações. A história de José nos lembra da importância do perdão e da reconciliação. Apesar de ter sido vendido como escravo por seus próprios irmãos e injustamente lançado na prisão, José encontrou a capacidade de perdoar aqueles que o haviam prejudicado. Seu perdão não apenas trouxe cura para sua família, mas também demonstrou a força e a generosidade de seu caráter. Outro aspecto fundamental da história de José é a evidência da providência divina em ação. Mesmo nos momentos mais sombrios de sua vida, Deus estava presente, guiando seus passos e usando suas experiências para cumprir seus desígnios. A ascensão de José ao poder no Egito não foi apenas um testemunho de sua habilidade e sabedoria, mas também uma prova do cuidado e do plano de Deus para sua vida. Assim como José, podemos confiar que, mesmo nos tempos mais difíceis, Deus está conosco, nos guiando e nos capacitando a superar qualquer obstáculo que possa surgir em nosso caminho. Que possamos aprender com a vida de José e buscar seguir seu exemplo de fé, integridade e confiança em Deus em todas as áreas de nossas vidas. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, se inscreva no canal,
Deixe seu like e clique em algum dos 2 vídeos que irão aparecer para continuar nos assistindo. Abraços e fiquem com Deus.